Muito bem, agora eu vou apresentar para vocês os autores com os quais nós vamos trabalhar aqui. Eu não vou ficar toda hora citando, ó, esse autor aqui, aquele autor ali, mas são autores que são importantes para o nosso assunto. Tá? E se você quiser aprofundar, você vai poder efetivamente procurar os livros deles e, enfim, estudar um pouco mais desse assunto, tá bom? Muito bem, então são eles, olha só. O Donald Hebb, tá? Já mostrei a fotinho dele lá, vou mostrar de novo. O Eric Kandel, Endel Tulving, Alan Badley, Francis Yates, o Ivan Esquerdo, a Suzanne Corkin e esse brasileiro Antônio Carlos de Oliveira Correia. Aqui ficou um errinho aqui, né? Oliveira Correia, tá bom? Muito bem. O Donald Hebb, ele ficou famoso por causa da sua proposta, da sua ideia, que já, de alguma forma já tinha sido colocada por outros autores um pouco lá atrás, sobretudo o Ramon e Cajal, né? Mas a ideia de que a aprendizagem ela estaria associada à formação de sinapses, ou seja, de conexões entre neurônios, tá bom? Nós temos vários neurônios no nosso cérebro, 86 bilhões de neurônios, e cada um desses neurônios consegue se conectar com cada um consegue se conectar com milhares de outros neurônios. Mas o interessante é que eles não se conectam assim. Eles se conectam assim, eles ficam próximos uns dos outros, tá? São conexões químicas que nós chamamos de sinapses. E para o Donald Hebb, a aprendizagem, o aspecto neuroquímico, neurobiológico, neurofisiológico da aprendizagem estaria no fortalecimento das sinapses. E isso foi comprovado depois, tá bom? Depois nós temos aqui o Eric Kandel. Tá? Eu falo Kandel, alguns falam Kandel. Então, esse senhor, ele é prêmio Nobel, tá aqui, ó, prêmio Nobel, tá? De Medicina e Fisiologia. Ele recebeu o prêmio no ano de 2000 pelas suas pesquisas justamente a respeito da memória. E a grande parceira dele, além de toda a sua equipe, óbvio, né? Vocês vão ver ele aqui trabalhando. A grande parceira dele foi essa lesma aqui, ó, tá? Chamada Aplysia californica. Então, aqui, ó, que você tem aqui a lesma aqui na mão, a lesma na mão dele, tá? Então, veja só, uma mosca tem 100 mil neurônios, 100 mil neurônios. O ser humano tem 86 bilhões de neurônios, tá? A Aplysia só tem 20 mil. Então é mais fácil trabalhar com a Aplysia, que é maior e tem 20 mil neurônios, do que com a mosca, que tem 100 mil neurônios e é muito menor. Tá? Então, todos os estudos do Kandel foram feitos a partir da sua pesquisa, tá? Com a Aplysia californica, que é essa lesma, é uma lesma grande. Veja só aqui, ó, na mão dele aqui, ó, tá? A lesma está aqui, tá? E aqui a equipe dele fez uma brincadeira, né? E fez um Photoshop aqui e penduraram a medalha do Prêmio Nobel. Essa aqui é a medalha que todos os agraciados recebem, né? Penduraram aqui com Photoshop no pescoço da lesma, tá bom? Então agora o que nós vamos ver? Nós vamos ver agora dois pequenos filmes do Eric Kandel. Então vamos voltar aqui uma tela, ó. Esse livro aqui, ó, ele foi escrito mais recentemente, tá? E ele é uma espécie de autobiografia do próprio Kandel. Então parece que os premiados, né? Os laureados com o Prêmio Nobel, a eles são solicitados que seja feito um texto sobre a própria vida. Então tem um texto desse, mais curto, na internet do próprio Kandel, e tem esse texto mais elaborado, que é propriamente um livro, e que virou inclusive um documentário. Então vocês têm no YouTube, nesse endereço aqui, vocês têm o livro, o filme, tá? Bom, então eu vou agora ativar o vídeo, tá bom? If the people go and see this movie and they remember it the next day, that is because there will be an alteration in gene expression in their brain that can produce profound changes in people's brains. So every single person in the audience watching this film has a slightly different brain because they have learned somewhat different things. No, crazy, whatever.
ça n'y était pas. No. See, this is Eric! Oh, I see there's a fence here. There's a fence and right here. Here it is. Deep in the middle. The green, the dark green and the lighter green is the hippocampus. We have reason to believe that memory is stored in here for a period of time. And depending on the task, it can be a couple of weeks or it could be years. Memory is the glue that binds our mental life together. I mean, it makes it possible for me to remember what I did this morning, what I did last week, what I did 6 years ago. It is what allows us to get continuity in our lives. It's the essential feature of our mental life. Without memory, we would be nothing. I just worked in the last session. This is redo. This is for me. I think the rest is for me. And the second cluster of genes is genes related to learning and memory. Oh, fantastic. But actually, we always have a round table. Everyone goes around and says what's there. Thank you. So we wait a little bit because some people are not here yet. Before we get started, hello? Joe! Can I have your attention, please? In the 1960s, when I began and people began to work on the problem, we didn't have the vaguest idea how learning occurs. So the first thing that happened is that we and others were able to show that learning involves changes in how nerve cells communicate in synaptic transmission. The next question is, how is memory laid down? And we were able to see that you could see on the level of nerve cells what you see in behavior. There's a short-term memory and a long-term memory. Esse é um vídeo de 4 minutos e meio. Agora eu vou mostrar um trecho menor ainda, 1 minuto e... Agora eu vou mostrar um trecho menor ainda, tá? Um pouquinho mais de 1 minuto. Is there a simple way for you to explain your discoveries about memory? I found that when you learn something, specific contact points between neurons are modified. So these contact points are called synapses, and they were first described by the great Spanish anatomist Ramon y Cajal. And we have shown that when you learn, the strength of those connections is altered, it's made more effective. And that occurs in part by the growth of new connections. So there is a growth process in your brain that is stimulated by learning, and memory is retained by the growth of these new connections. And then we described what are the molecular underpinnings of this growth process. And we have a reasonably good understanding how all that occurs. So throughout our lives, our brains keep changing. That's right. The brain keeps learning. Right, right. Throughout all your life, there are small anatomical changes that occur in your life. When you're very young, those changes are more dramatic. When you get to be older, they become more modest. But throughout one's life, insofar as one can continue to change one's behavior as a result of learning, it's because anatomical changes are occurring in the brain. But most people think that with age, we tend to remember less. You see people in their 30s taking drugs to not to get cacao or something. What's happening with age regarding memory? Well, there are two things that happen when people age. One is called age-related memory loss, which is a mild forgetting, which is not
not too devastating, not too drastic. And then there is Alzheimer's disease. These are two very different diseases. At the beginning, they look very similar. But with time, you get anatomical changes in the brain. You get loss of nerve cells. With Alzheimer's disease, you tend not to see that with age-related memory loss. But there are now therapeutic approaches to both of those problems. And hopefully, over the next 10 or 20 years, there will be very good progress in this area. What you've discovered about memory, for instance, that there are modules, that it works not in a continuous way. How can that help education? Well, I'm not sure it can necessarily help education, except it shows that repetition is a very good thing, that maybe learning, memorizing poetry is not such a bad idea to strengthen the mind, that you should have spaced intervals in which you don't learn, but then you should repeat things. Starting early with foreign languages, I think all the evidence suggests that that's very good. Musical instruments, once you really start early. I think those are the main ideas that have come out of the biology of memory research. It has not had too much to say for pedagogy. I think we've had more to say for basic understanding of how memory occurs and for therapeutics. Muito bem, esse é o Eric Kandel. Tá bom? Então tivemos aí da boca de um dos maiores especialistas sobre memória algumas noções muito importantes, que a aprendizagem se dá por meio das conexões. Nós vamos reforçar essa ideia, vamos ilustrar essa ideia. Já é uma ideia que tem mais de 20 anos, digamos que é uma ideia que já tem mais de 20 anos de validade incontestável. Portanto, o Kandel é um dos nossos principais autores aqui. Um dos livros mais fundamentais para quem quer se aprofundar nesse ramo da neurociência é esse aqui, que está indicado aí também, tá? Que é um livro grande, tá? É um manual, mas ele é bastante profundo nos aspectos que ele trata aqui. Muito bem, na sequência nós temos o Endel Tuving. Tá? Eu tenho esse livro dele aqui, o Memory Systems. Esse aqui também eu ainda não consegui comprar esse aqui, esse vermelhinho aqui, ó. Memória, Consciência e o Cérebro. Pois bem, o Endel Tuving, ele é o responsável, praticamente o responsável, por essa estrutura aqui. Ó. Foi ele quem elaborou essa forma de classificação da memória, que é a forma de classificação básica mais utilizada. Que nós temos uma memória declarativa, ou alguns chamam de memória explícita, tá? E temos uma memória implícita. Agora eu vou ligar aqui de novo o apontador laser aqui. Então nós temos uma memória declarativa e temos uma memória procedural. Alguns chamam essa memória declarativa de memória explícita e a memória procedural de memória implícita. Memória para procedimentos, como fazer as coisas. E essa memória declarativa ou explícita é dividida em memória episódica e memória semântica. Tá? Muito bem. Esse modelo aqui é um modelo extremamente tradicional. E quase todo curso de neurociência que você fizer vão te mostrar esse quadro aqui ou algo muito parecido com ele. Tá? Algo muito parecido com ele. Na sequência do Tuving, nós temos o Alan Baddeley, que de alguma forma assume aquela estrutura de classificação e cria mais alguns termos. O Alan Baddeley ele vai criar alguns termos, ele vai inclusive criar uma expressão chamada de executivo central, que depois ele vai abandonar, ele cria essa expressão, depois ele abandona essa expressão, né? Ele vai criar a expressão da alça fonológica, e ele vai se especializar na chamada memória de trabalho, ou memória imediata, que é exatamente essa memória que eu estou usando agora para dar essa aula para vocês, que é exatamente essa memória que você está usando agora para prestar atenção no que eu estou falando para você. Tá? Ou para trazer para a sua memória, digamos assim, né? Diríamos também para trazer para a sua consciência tudo o que você precisa para entender o que eu estou falando. Por exemplo, eu estou falando em português, eu estou falando, por enquanto, eu acho que eu não falei nenhuma palavra que fosse desconhecida de vocês, então vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque vocês têm na memória de vocês as palavras que eu também estou usando. Se eu começar a utilizar um vocabulário muito rebuscado, um vocabulário técnico,
muito pouco compartilhado, vocês não vão entender, porque vocês não têm na memória de vocês, tá, as memórias dessas palavras que, hipoteticamente, eu poderia estar usando aqui se eu estivesse usando um vocabulário muito técnico ou muito fechado, muito hermético. Né? Então, o Baddeley também ele trata muito sobre a questão da memória imediata ou da memória de trabalho. Tá? Memória que alguns chamam de memória imediata, memória de trabalho ou memória operacional. Depois temos aqui um livro muito valioso da Frances Yates, que é um livro sobre a tradição. Não é um livro sobre neurociências, não. Aqui ela vai ver como que Platão tratava a memória, como que Aristóteles tratava a memória, como que Cícero tratava a memória. Então, os filósofos gregos, os oradores romanos, depois os filósofos e os estudiosos medievais, como que Santo Agostinho trabalhava a memória, como Santo Tomás de Aquino trabalhava a memória, depois os autores modernos e alguns autores contemporâneos. Então, é uma abordagem mais erudita da memória, não no seu aspecto neurofisiológico, mas no seu aspecto, como está aí mesmo, a arte, né, de desenvolver a habilidade de lembrar de mais coisas. Então, a arte aqui está nesse sentido de prática da memória. Tá? Mas é um livro valioso também, e algumas ideias dela também estão aqui nesse texto. Temos aqui o Ivan Esquerdo, que morreu recentemente. Se eu não me engano, eu não sei se ele é argentino ou uruguaio, eu não lembro exatamente qual era a nacionalidade dele, tá? Mas, salvo engano, ele se naturalizou brasileiro. Tá bom? Morreu recentemente. Ele tem alguns vídeos também, algumas palestras dele no YouTube falando sobre memória. Todas elas são muito interessantes. E esse livro aqui é um livro pequeno, fininho, mas muito bom. Mas o tratamento dele é extremamente bioquímico, neuroquímico, neuromolecular. Então é um assunto, alguns trechos do texto ele fica assim, bem difícil para quem não conhece ou para quem não tem os rudimentos de química, né, ou de biologia molecular. Tá? Eu mesmo nesses momentos eu fico um pouco mais um pouco mais de dificuldade, porque ele é bastante técnico em alguns dos seus capítulos. E aqui, nesse livro aqui, que é um livro de vários artigos, ele tem um artigo chamado Biologia do Aprendizado da Memória, que é um artigo muito bom, muito compacto, né? Um capítulo desse livro, Neurobiologia dos Transtornos Psiquiátricos. Tá? Ele é um dos autores, dos organizadores. E esse capítulo é muito claro, muito fácil de ser compreendido. Vale a pena buscar esse texto aqui também. Depois nós temos aqui um livro famoso da Suzanne Corkin, apresentando todos os 40 anos que ela trabalhou com o Henry Molaison, que é um senhor que foi submetido a uma cirurgia de retirada de algumas partes do seu cérebro, foi retirado dele um pedaço do hipocampo, praticamente quase todo o seu hipocampo e algumas áreas adjacentes, e ele ficou com um problema que nós chamamos hoje de amnésia anterógrada. Ou seja, a amnésia retrógrada é você não lembrar do passado. A amnésia anterógrada é você não lembrar do futuro. Não lembrar do futuro, o que significa isso? Não aprender. Ele não aprendia mais nada. Quase nada. Na verdade, há uma exceção. Essa exceção foi uma descoberta muito importante para os cientistas. Né? Mas nós vamos falar um pouco do Henry Molaison aqui também. Né? Eu li esse livro inteiro da Suzanne Corkin, Presente Permanente. Né? Ela conta todo o trabalho do médico, do Scoville, que fez a cirurgia, depois da Brenda Milner, que foi a estudiosa que acompanhou o Henry Molaison por quase toda a vida. Depois ela mesma, né, essa senhora que está aqui nessa tela, acompanhou o Henry Molaison por todo o resto da sua vida, até a sua morte, né? No sentido de durante todo esse tempo, estudar, fazer pesquisas com o tipo de comportamento que ele apresentava, justamente em função da sua da sua praticamente incapacidade de aprender qualquer coisa. Então, ele foi operado, se eu não me engano, com 27 anos, tá? Morreu com mais de 80 anos, e morreu com as lembranças que ele tinha aos 27 anos, porque a partir daí ele não criava novas lembranças, então ele vivia num presente permanente. Ele tinha algumas lembranças de antes da cirurgia, tá? A vida dele antes da cirurgia ele lembrava, mas daí para frente ele nunca mais foi capaz de aprender praticamente nada, tá? A não ser uma pequena exceção que depois eu falo um pouco mais na frente.
E temos esse livro aqui de um autor brasileiro, que é uma pérola, tá? Um livro maravilhoso, Memória, Aprendizagem e Esquecimento. É um médico, tá? Um psiquiatra lá de Minas Gerais, foi professor da Universidade Federal de Minas Gerais. E é um livro grande, tá? Um livraço, e muito completo, muito amplo. E quem tem interesse em estudar esse assunto, é um livro que vale a pena ler do começo ao fim, e foi o que eu fiz, tá? Um livro maravilhoso. Muito bem, aqui encerramos a parte da bibliografia, apresentei alguns autores importantes, tá? Apresentei os vídeos do Kandel, nós vamos ver um outro pedacinho de vídeo do mesmo filme do Kandel, tá? Mas a pessoa que vai aparecer lá é uma outra pessoa, um dos membros da equipe do Kandel, mas isso vai ficar mais lá na frente, tá? Quando nós formos falar sobre aprendizado. Mas esses são os autores mais importantes, tá bem? Agora nós vamos para uma outra parte da nossa palestra, que é a palestra sobre a mitologia grega e a memória. Muito bem, agora nós vamos falar sobre a memória e a mitologia grega. Vou contar para vocês aqui a história rapidamente, depois vou ser mais específico, e vou ler com vocês a própria história, tá? Então, em linhas gerais, a história começa com Gaia e Urano. São entidades primordiais para a mitologia grega. O que são entidades primordiais? São alguns dos primeiros deuses que teriam surgido no início do cosmos, no início do universo. Então, pois bem, Urano e Gaia representam o céu e a terra. Tá? Duas entidades primordiais que, da sua união, vão dar origem a todos os outros deuses. Então, no caso da mitologia grega, eles têm 12 filhos, 6 titãs e 6 titânidas. Entre os homens está Cronos e entre as mulheres está Mnemosine. Cronos é o tempo, Mnemosine é a memória. Tá? Mas chega um momento em que Gaia está infeliz, pois Urano está a todo momento querendo deitar-se com ela para ter mais filhos. Ela fica invocada, ela fica enraivecida, ela fica com ódio de Urano e chama um de seus filhos, Cronos, para atentar contra o pai. E a história conta que Gaia teria feito essa foice aqui, ó, tá? Dado para Cronos, ou Saturno, tá? Outro nome de Cronos é Saturno, dado para Cronos, e Cronos teria castrado o próprio pai. Tá? Castrou o pai, Cronos, o tempo, passa a ser o rei do universo e governar todas as coisas. Mas Cronos teme que os seus filhos façam a mesma coisa que ele fez com o próprio pai. Cronos é casado com Reia. E toda vez que Reia engravida, Cronos pega os seus próprios filhos, recém-nascidos, e devora os filhos. É uma cena, eu pus duas representações artísticas aqui, né? São representações artísticas horrorosas, né? Do Cronos devorando os seus próprios filhos. Quem que é Cronos? Cronos é o tempo. O que o tempo faz conosco? Nos devora, né? Cada dia que passa, nós estamos um pouquinho mais mastigados, um pouquinho mais triturados pelo tempo. Então, o tempo é implacável. O tempo devora a todos nós. Então, Cronos é o tempo. Tem um produto de dessas companhias de beleza, né, que se chama Cronos, inclusive, né, prometendo ser um produto rejuvenescedor. Na verdade, deveria ser o contrário, não deveria ser Cronos, deveria ser Zeus. Tá? Puseram o nome errado no produto, porque Cronos, ele é implacável, ele te devora e é ele que te faz ficar velho, é ele que te conduz até a morte. Mas Cronos era casado com Reia. E aí, Reia também fica aborrecida de ver os seus filhos sendo devorados, justamente no momento em que eles nasciam, e Reia engana Cronos e esconde um dos seus filhos. Esse seu filho escondido vai se chamar Zeus. E Reia enrola uma pedra num pano e entrega essa pedra para Cronos. E Cronos engole a pedra. Tá? Cronos engole a pedra. Depois de um tempo, Cronos percebe que foi enganado, tá bom? Mas aí já é tarde demais, Zeus já estava muito bem escondido e Zeus cresce. E aí, mais uma vez,
temos uma briga e um parricídio, né, de um filho brigando com o pai. Zeus mata o próprio pai, Zeus mata Cronos e retira de dentro das entranhas de Cronos todos os seus irmãos que foram devorados. Retira todos os titãs que estão dentro das entranhas de Cronos. Tá? Então vejam só, isso tem muito a ver com a nossa forma de religião, né? Porque o que nós queremos é um Deus que nos dê a vida eterna. O que nós queremos, o que os gregos esperavam de Deus, o que os gregos esperavam de Zeus, era que Zeus retirasse todos eles das entranhas do tempo. E o que nós esperamos dos deuses nos quais nós acreditamos hoje é que eles também nos deem a vida eterna, né? De que, metaforicamente, eles nos retirem, né, dessa coisa, desse mergulho, né, dessa vida dentro do tempo, para que nós possamos viver uma vida eterna, uma vida sem tempo. Então, os gregos antigos percebem, né, que isso só pode ser tarefa de um Deus. Vencer o tempo, vencer Cronos, só pode ser tarefa de um Deus. E é necessário que nós vençamos o tempo, vençamos Cronos, para termos a vida eterna. Pois bem, Zeus faz isso. E aí, para comemorar, olha bem a palavra, comemorar, Zeus procura a memória. Comemoração com a memória. Né? A palavra memória está dentro da palavra comemoração. Tá? Então, Mnemosine é uma das irmãs do próprio tempo, por incrível que pareça. E Mnemosine, ela vive afastada, de forma muito discreta, ela vive afastada, e ela que vai ser procurada por Zeus para comemorar a sua vitória contra o tempo. Então isso é muito legal, muito significativo, porque é justamente a memória que vence o tempo. Não é? Quando eu digo alguma coisa e essa coisa fica na memória, quando ela não cai no esquecimento, aquilo que ficou memorizado, aquilo que ficou registrado, né, tudo aquilo que fica registrado se comunica com o futuro. Né? Tudo aquilo que fica registrado se comunica com o futuro. Essa frase, se eu não me engano, está no filme Tenet, do Nolan, que eu vi alguns dias atrás. Tudo que está registrado se comunica com o futuro. Então, você vence o tempo. Né? Você vence o passado, vence o esquecimento. Então Zeus procura a memória para comemorar a sua vitória contra o tempo, e depois que Zeus deita com a memória, com Mnemosine, Zeus e Mnemosine têm 9 filhas, são as chamadas musas. E cada uma das musas representa uma ciência ou uma arte. Então, Calíope representa a poesia épica, Thalia a comédia, Terpsícore representa a dança, Euterpe a poesia lírica, Polímnia, que era a líder das musas, né, representa os hinos. Depois nós temos Clio, que representa a história, Erato, a poesia amorosa, Urânia, a astronomia, e Melpomene, a tragédia. Então, aqui você tem cada uma delas, olha só, Urânia aqui com o globo no chão, né, o globo aos seus pés, a Melépone usando uma máscara aqui da tragédia, a Erato com uma cítara tocando. Vou voltar aqui uma tela, tá? Aqui, a Calíope com um pergaminho na mão, a Thalia tem uma máscara na mão também, tá vendo? A Terpsícore da dança, ela está apenas apoiada aqui numa coluna, né? Euterpe segura um aulo, que eu acho que é isso aqui que ela está segurando, tá? Enfim, e a Polímnia está apenas também apoiada numa rocha. Então nós temos aqui as 9 musas, que são quem? São as ciências, né? As ciências, as formas de conhecimento da época, que vão fazer com que o conhecimento também vença quem? Vença o tempo. Fazer com que o conhecimento permaneça no tempo, não caia no esquecimento. Então agora eu vou ler a história para vocês. Eu não sei se a minha contação de histórias ficou muito boa, então eu vou ler do jeito que está aqui escrito, porque talvez fique melhor e fique mais bem ilustrado. Tá bom? A história é breve. Vamos lá. Unida a Urano pela força de Eros, Eros é o deus do amor, Gaia tem inicialmente 12 filhos, os titãs e as titânidas. São forças violentas que povoam o mundo e iniciam a longa e penosa história do universo.
Dentre os filhos de Gaia e Urano estão Cronos, o tempo, e Mnemosine, a memória. Cronos é o deus do tempo, e Mnemosine é a memória universal, a lembrança conservada tanto nos monumentos quanto na alma dos homens. Só Mnemosine contesta Cronos, preservando quando pode as histórias que não foram devoradas e esquecidas pelo tempo. Gaia está com ódio de Urano. Urano não dá descanso a Gaia. A todo instante Urano quer deitar-se com Gaia para gerar mais e mais filhos. Gaia está com ódio de seu celestial esposo, Urano, pois está cansada de ser continuamente fecundada por ele. Gaia chama os filhos titãs para ajudarem-na a destronar o próprio pai. Todos os filhos se recusam, com exceção de Cronos. Então sua mãe, Gaia, lhe entrega uma foice que vinha talhando há muito tempo. E quando Urano veio se aproximar novamente de Gaia para fecundá-la mais uma vez, o próprio filho Cronos passou a foice nos testículos de Urano. Então Cronos castra o próprio pai. Seu sêmen, o sêmen de Urano, cai sobre os oceanos e da espuma nasce Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Cronos luta com seu pai, destitui-o do trono e passa a governar todo o universo. Tá? Então aqui nós temos a cena trágica, né, dramática, do filho castrando o próprio pai. E aqui nós temos a cena belíssima de Botticelli, que é o nascimento de Vênus, depois que o sêmen de Urano cai no oceano. Continuamos a história. Cronos tem medo de ser destronado pelos próprios filhos. Então agora, Cronos é o novo senhor do universo. Ele se une a Reia, sua própria irmã, e nela engendra uma multidão de filhos. A história é parecida com a do pai dele, né? Mas ele teme que se repita com ele a mesma coisa que ele fez com o próprio pai. Ele teme que um de seus filhos possa destroná-lo. E para que nenhum dos filhos lhe retire o seu trono, e façam o que ele fez com o próprio pai, ele passa a devorar os filhos impiedosamente. A cena é forte, né? Olha só. O pai comendo os filhos. Cronos devora seus filhos. Cronos come todos os filhos nascidos de Reia. E assim, parto após parto, Cronos se dirigia a Reia, pegava o recém-nascido e devorava-o sem pena. Cronos, o deus do tempo, tudo regula, tudo comanda. Ele é insaciável, ele devora tudo, os seres, os momentos, os destinos. Então isso aqui é uma metáfora do que acontece conosco, não é? Cronos nos devora impiedosamente. Os nossos cabelos brancos, tá, vão aparecendo por causa de Cronos, por causa do tempo. Vão sendo mastigados, vão sendo triturados, tá, ruminados na boca do deus do tempo. A imagem aqui de Goya, né, pintada por Goya, também é muito, muito forte, né, uma imagem asquerosa, né, do filho comendo, do pai comendo o próprio filho. Pois bem, Reia, cansada dessa história toda, resolve dar um fim nisso. Mas agora é Reia quem está infeliz e cansada por ter seus filhos devorados por Cronos. Por causa disso, Reia pediu socorro a Gaia, que ajudou-a a elaborar um plano. Antes do parto, Reia se dirigiu a uma caverna e ali deu à luz um menino que chamou de Zeus. Reia deixou o menino sob a proteção de Gaia, que seria a avó do menino, praticamente, né? Então, em seguida, Reia pegou uma pedra, embrulhou a pedra no manto, como se fosse o bebê recém-nascido, e entregou a pedra embrulhada a Cronos. E Cronos engoliu a pedra no lugar do menino. A história é fabulosa, né? Fantástica. Ninguém vai engolir uma pedra, mas é uma história dessas histórias antigas, fabulosa, que tem um sentido e serve para nós até hoje, por incrível que pareça. Cronos percebeu que foi enganado, mas o filho já estava bem escondido. E assim Zeus cresceu com segurança e, chegado o momento, após tornar-se adulto, derrotou Cronos após 10 anos de luta. Então, o filho Zeus lutou com Cronos por 10 anos e conseguiu também destroná-lo do reinado do universo. Após sua vitória, Zeus retirou de dentro de Cronos todos os seus outros irmãos que tinham sido devorados antes de seu nascimento.
com a vitória de Zeus, passa a reinar a paz entre o céu e a terra, e se firma a vitória da ordem sobre as forças da desordem por toda a eternidade. O tempo não existe mais. Nós já estamos fora do tempo. E para comemorar o seu novo reinado, esse reinado de ordem, de paz, de eternidade, sem a presença da morte, né? Para celebrar a sua vitória sobre Cronos, Zeus quer comemorar. Então a comemoração será com Mnemosine. E quer fazê-lo de tal forma que esta vitória fique registrada para sempre, e todos possam cantar e relembrar esta vitória por toda a eternidade, sem que ela jamais possa ser esquecida. Afinal, derrotar o tempo é algo digno de uma grande comemoração. Então, cabe a Zeus agora engendrar os seres que vão ajudá-lo a celebrar e a lembrar sua vitória através dos séculos. E para tanto, o rei do céu e da terra escolhe a discreta Mnemosine, que morava sozinha num canto do universo, para ajudá-lo nessa missão. Nada seria esquecido quando dito por alguém e gerado no seio dela. E a comemoração com a memória, né? Então comemorar é relembrar. A comemoração com a memória, dessa comemoração nascem as 9 musas. Tá? Da união entre Zeus e a memória, nascem as 9 musas. E aqui estão as 9 musas. Nós, na nossa linguagem, né, corriqueira, nós diríamos que as musas são as padroeiras das ciências. Tá? Assim como no cristianismo católico nós temos o santo que é padroeiro da chuva, santo que é padroeiro dos médicos, São Lucas que é padroeiro dos médicos, né? Então, mutatis mutandis, voltando no tempo, as musas seriam as padroeiras das ciências. Então, toda a ciência e todo conhecimento dependem da memória, pois são uma forma de acumulação de informações de tempos passados, de estratificação de informações transmitidas inicialmente de forma oral, posteriormente de forma escrita. Então aqui nós temos uma história mítica, uma história fabulosa, que traz para nós, sobretudo, a ideia da memória, tá? Como sendo quem? Como sendo alguém discreta, que não aparecia, tá? Ela aparece só no fim da história, tá? Só no fim de toda essa história de sucessão de reinados do universo, e ela aparece para comemorar, isso aqui que é muito importante, ela aparece para comemorar a vitória sobre o tempo. Tá? Então a memória é algo que faz com que nós ganhemos tempo. Né? A memória faz com que nós não sejamos subjugados pelo tempo. Ou seja, eu não preciso inventar mais a roda. Eu não preciso inventar a escrita. Eu já recebi pela memória dos meus antepassados, dos meus antecessores, né, da minha cultura, eu já recebi a língua portuguesa toda ela organizada. Eu já recebi a roda inventada. Eu já recebi a luz elétrica inventada. Tá? Quando eu tinha 20 anos, alguém inventou o computador e agora os meus filhos já receberam, desde que nasceram, já nasceram com um computador aqui dentro de casa. Né? Quando eu tinha a idade deles, eu nem sonhava em mexer com um computador. Minto, a primeira vez que eu mexi com um computador eu tinha 20 anos. Tá? Os meus filhos já nasceram com computadores em casa. Percebe? Então, a memória, ela traz para a gente uma aceleração do tempo. Por quê? Porque eu não preciso mais inventar o fogo, eu não preciso aprender como planto as coisas, como plantar arroz, feijão, eu não preciso aprender. Alguém sabe, né, e esse conhecimento que foi descoberto milhares de anos atrás foi sendo transmitido ao longo do tempo pela memória. Tá bom? Então, nesse sentido, a memória é fundamental para que nós tenhamos a vida que nós temos hoje. Pois bem, agora nós encerramos aqui a parte da relação entre mitologia e memória e vamos para a parte da polissemia da palavra memória.